pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube possa avisar quando tiver novos vídeos. Então, hoje eu vou falar sobre os enjoos, como eu evitei esses enjoos, como eu me alimentei, como eu cuidei durante todo esse meu tratamento, porque muitas vezes os enjoos em cada caso é um caso, isso eu quero deixar bem claro. Eu vou contar a minha história, a minha experiência, mas cada um tem a resistência do corpo. Eu já sempre cuidei da minha alimentação, eu não consumo carnes vermelhas, nem frango, então eu já vinha com esse cuidado, evitava as frituras, as massas, o açúcar. E eu vou dizer para vocês que tem que cuidar muito, muito o açúcar e a farinha, porque a farinha ela vira açúcar, né? Então, durante o tratamento, começa a parar de comer tudo isso aí, tá? Diminua então, se você não consiga, procure um nutricionista. Eu estou falando aqui com a minha experiência, né, do que eu estudei, do que eu busquei estudar, dos meus conhecimentos né, terapêuticos, mas eu aconselho sempre você comunicar seu médico, nutricionista, procurar ajuda nesse momento que é necessário. Mas eu evito usar todos esses alimentos, principalmente alimentos industrializados. Então eu vou falar para vocês o que eu fiz para evitar esses enjoos. Eu vou dizer para vocês que os enjoos são mais na quimioterapia vermelha. Eu tive leves quase nada, tá? Por quê? Antes da quimioterapia, na quimioterapia vermelha a gente faz, a cada 21 dias a gente faz uma sessão. E eu evitava, uns 2-3 dias eu já começava a fazer um jejum, evitava comer muitas coisas pesadas, então eu diminuía, comia mais frutas, tá? Legumes, procure usar legumes cozidos, verdes, saladas, é muito bom, mas assim, ó, tem que higienizar muito, tá? Tem que lavar muito bem os verdes, as saladas. Eu usava muito água com ozônio, tá? Porque é muito bom, ele tira um pouco do agrotóxico e também de tudo que tiver de bichinhos, né? Ele higieniza a salada e os legumes e as frutas. Então eu sempre recomendo comer frutas, legumes cozidos, os verdes lavar bem, higienizar muito bem, tá? Frutas congeladas é uma das dicas que eu vou passar para vocês durante a quimioterapia, depois da quimioterapia. O que acontece? As frutas congeladas, que frutas você pode congelar? O morango, a uva, as amoras, vamos ver se eu lembro mais alguma, melão, tá? Tudo que é fruta que você pode congelar, congela. Eu fazia assim, eu colocava em saquinhos, eu picava o melão, algumas coisas, até melancia, eu congelava, todo pedacinho pronto para mim consumir quando eu estivesse nesse momento. Então, o que eu fazia? Durante a quimioterapia ou depois da quimioterapia, eu fazia o consumo dessas frutas. Porque as frutas vermelhas, elas cuidam da tua imunidade e elas também previnem esse enjoo, tá? O enjoo ele vem muitas vezes pelo excesso de comida, pela comida errada, muito temperada, muita gordura, né? Muita fritura, muita massa, muito açúcar, e aí isso causa esse enjoo, esse embrulho no estômago, tá? Então comece a usar frutas, alimentação leve, tá? Muitas vezes um carboidrato, um arrozinho, um peixinho, eu gostava de fazer sem muito tempero, um salzinho e um limão e tá ótimo no peixe. Tenta consumir coisas bem leves. O bom é uma orientação do nutricionista, tá? Para quem tem dificuldade e quem não busca saber muito disso. Tem que cuidar muito nessa época da imunidade. Uma coisa que eu usei muito durante o enjoo foi o limão, tá? O limão é um alimento que você vai prevenir esses enjoos, tá? Então, água com limão me ajudava muito, eu fazia consumo várias vezes ao dia. Também o gengibre. Só o gengibre tem que tomar um cuidado, para quem tem pressão alta eu não recomendo, tá? Porque ele pode alterar.
mas eu fazia uso do gengibre, né? Colocava, como eu sou aromaterapeuta, e claro, sempre eu falo aqui, pergunte sempre por teu médico, oncologista, o médico que te acompanha, se você pode fazer uso desses alimentos ou elementos fitoterápicos, né, naturais, por exemplo, os óleos essenciais. Tem que tomar muito cuidado, tem que saber usar. Então, eu sempre pedi autorização para o meu oncologista e também, como eu tenho esse conhecimento, eu fazia uso. Então, o gengibre eu consumia em óleos, então eu colocava uma gotinha num copo de água, me ajudava muito quando começava o enjoo. Mas eu evitei, assim, bastante com o uso dos alimentos, certo? Vamos ver mais o que eu poderia falar. Estomatite. Esse também é um sintoma que atinge muitas pessoas durante o tratamento das quimioterapias, que é feridinhas na boca, toda a boca interna. Eu não apresentei nenhum problema de mucosite, mas eu sugiro, se alguém tem, né, caso acontecer, o uso de melaleuca vai ajudar muito. Melaleuca e lavanda, tá? Mas aí também, sempre eu vou ressaltar aqui nos meus vídeos, peça autorização para o seu médico oncologista do uso dessas medicações alternativas mais naturais, tá? E claro, buscando sempre uma ajuda de um aromaterapeuta, porque os óleos, o que eu usei sempre são os óleos orgânicos e 100% puros, que não vão trazer nenhum problema para a minha saúde, tá? Então, essa melaleuca, ela ajuda muito quando tem essas mucosites, essas aftas na boca, na língua, que muitas pessoas apresentam durante o tratamento. Certo, pessoal? Mas se você cuidar da tua alimentação, você vai evitar esses problemas na boca, certo? Então, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com alguém que tem alguma dúvida sobre esses cuidados, esses desconfortos do enjoo, que é uma das queixas principais durante o tratamento. E um beijo a todos.